Aleluia, glória a Deus. Abre a Bíblia aí em Apocalipse, ou projeta aí Apocalipse 3, verso 8. Meus irmãos, eu sei que tem muitos ainda que estão viajando. Isso é bom viajar. Você não pode sair de férias, podemos descansar. Tirar férias, não. Tirar férias, eu acho que a gente abaixa a guarda, é o que o inimigo muitas vezes deseja que a gente faça. Mas é muito importante que você entenda que nós temos uma palavra para esse ano. E o diabo, ele vai te resistir em cima, ele não vai resistir a você, ele vai resistir à palavra. De alguma forma ele vai resistir para que você esqueça a palavra que um dia ele lançou sobre você. E olha só o que fala: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa é a palavra que nós temos para o ano de 2024. O Senhor falou que Ele vai colocar uma porta na sua frente. Alguém aqui, os jovens não vão lembrar, existia um programa, um apresentador que chamava Silvio Santos, que tinha a Porta da Esperança. Aí você não sabia o que estava naquela porta, você ficava naquela expectativa, a pessoa que estava lá. E tinha um outro programa que eu acho que era o Sérgio Malandro, que tinham 3 portas. Você quer a porta 1, você quer a porta... E aí você poderia ser abençoado, você poderia ganhar um mico. Mas é interessante, a palavra que nós temos é que a porta que vai estar à sua frente, não é uma porta fechada, é uma porta aberta. Em outras palavras, você não vai ter dúvida que é para você, que a bênção foi liberada sobre a sua vida. E ele continua, que tem, olha, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Então você percebe que o Senhor, ele vai colocar uma porta diante de você, que não tem a ver com a sua condição física. Ele está falando: você é fraco, você não é forte, ou você tem pouca força, você tem pouca habilidade, financeiramente falando, você não tem condição. Por isso eu vou ter uma porta aberta para você. Então você percebe, isso é bênção, é essa palavra que o Senhor tem para você. Hoje você pode se achar muito forte, muito habilitado, mas a porta que o Senhor tem para você, você pode ter certeza, as suas condições, a sua habilidade, não tem condição de abrir essa porta. E por isso que ele fala, essa porta vai estar aberta diante de você. Aí o que ele fala no final? Entretanto, guardastes as minhas palavras e não negaste o meu nome. Então guarda essa palavra. Meus irmãos, se você lê a Bíblia todo dia, marca ali. Se você tem um celular, fixa lá esse versículo no seu celular, coloca lá no WhatsApp, mas você não pode esquecer. Porque às vezes você pode ter certeza, eu vou pregar sobre isso. Às vezes você vai passar por um tipo de pressão, dificuldade, dia mal, mas se escolhe na palavra. E aí, às vezes, até o dia mal vai tirar sua fé. Até o dia mal vai, às vezes, tirar a paz, a alegria, a sua força, o seu ânimo. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, o que é? É guardar a palavra. Se você guardou a palavra, você não precisa ser forte o suficiente. A porta vai saber diante de você. Então guarde isso, guarde. E a pessoa que está desanimada do seu lado, você vai lá e fala: não, esse é o ano da porta aberta. Mas eu estou fraco. Não importa se você é forte ou fraco, alto ou baixo, rico ou pobre, o que importa é o seguinte: guarde esta palavra e declare, amém? Mas eu gostaria de pregar algo poderoso. Como eu falei, o diabo, ele, na verdade, nós precisamos ser movidos pela palavra. Eu não sei se tem gente aqui que já fez aquele tipo de oração: Senhor, eu vou comprar um carro, e eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor vai pagar ele. Eu tenho fé que o Senhor vai me abençoar e eu vou conseguir comprar esse carro. E faz lá o financiamento. Isso é tolice. Mas quando você tem uma palavra e não tem as condições, você pode fazer, você pode ter certeza, as coisas vão acontecer. Porque a segurança que nós temos, homens e mulheres de Deus, como eu e você, é a palavra de Deus. Mas você precisa entender que a resistência que nós vamos ter é sobre a palavra que nós temos. Porque o diabo sabe, é o ano das portas abertas. Então você pode ter certeza, a pressão sobre a sua vida é em cima da palavra. E nós precisamos saber lidar com isso. Eu não sei aqui, eu tenho um relógio aqui, Huawei, não é? Eu acho bonito, não sei, é um relógio, dá para ver os horários. Esse relógio, ele me dá, se eu quiser entrar com ele na piscina, ele suporta a profundidade de 5 metros de profundidade. Então, se eu pegar esse relógio até 5 metros, não acontece nada. Alguém aqui tem um relógio da Apple? O relógio da Apple, se eu não me engano, eu não sei se é 10 ou se é 50 metros de profundidade. Então, da Apple é melhor. Não precisa falar nada. Mas se eu pegar o meu relógio,
que suporta 50 metros de profundidade e pular no mar e for a 50 metros de profundidade, o que vai acontecer com o meu relógio? Ele não vai entrar água, mas ele vai explodir. Por que ele vai explodir? Porque o meu relógio, ele não está preparado para suportar a pressão da profundidade. E muitas vezes você é abalado, muitas vezes você desiste de algo que você muitas vezes buscou, porque você está entrando em algo que ainda você não está preparado para suportar a pressão daquilo que você deseja. E muitas vezes o que nos leva, o que nos abate, muitas vezes o que nos mata, muitas vezes o que nos frustra, é simplesmente nós queremos desfrutar de algo que nós não estamos preparados para desfrutar, é a pressão. Não é pecado, não é motivação do coração, é a pressão. Eu falei aqui hoje de manhã, não sei quem já assistiu aquele filme, Um Mega Tubarão, você já assistiu? Assista. O pastor sempre tem um filme para indicar, né? Impressionante. Esse filme Mega Tubarão, como o nome diz, é um filme que é um mega tubarão. E tem até um Mega Tubarão 2, que o Mega Tubarão 2 ele come até os dinossauros. É uma coisa... Mas no filme, quem assistiu, no filme, é um grupo de cientistas que descobriram que lá na profundidade do oceano, eles descobriram que existe uma fenda, então você vai lá no mais profundo do oceano e você passando por aquela fenda, existe algo mais profundo ainda que ninguém conseguiu entrar. Mas eles descobriram que não é qualquer um que pode entrar lá. E para você entrar lá, você precisa estar vestido de maneira adequada. Porque se você não estiver vestido de maneira adequada, você vai morrer. Morrer por quê? Por conta da pressão. E aí no filme mostra que tem uma moça lá, eles colocam tudo umas roupas que nem do Homem de Ferro, sabe? E eles vão lá e vão para... E aí quando eles passam pela fenda, é aquela coisa maravilhosa. Meus irmãos, quanto mais profundo você for no Senhor, mais apaixonado você vai ficar por Ele. Sabe, você vai ficar encantado com as coisas que Ele tem. Muitas vezes as pessoas não vão entender, não vão compreender, porque eles não chegaram nesse nível de profundidade. E no filme eles começam a falar assim, nossa, os peixes coloridos, os peixes brilhantes, os peixes é mais bonito que os peixes lá de Fernando de Noronha, é mais bonito lá que os peixes lá de Maceió, é tudo mais bonito. Mas de repente eles estão lá andando e aparece quem? Um mega tubarão. E o mega tubarão vai atrás do povo e o povo sai tudo correndo com as roupas lá. Aí chega um momento lá na parte lá, que eles conseguiram se esconder do tubarão, mas entrou um buraquinho no capacete de uma das cientistas lá. E aí o que aconteceu? Ficou lá, oxigênio 100%, 80%, 10%, 5%. O que aconteceu com a moça? A cabeça dela estourou. Puf! Explodiu a cabeça. Por quê? Por mais que ela quisesse estar lá, ela não estava preparada para lidar com a pressão do ambiente, com a pressão do lugar. Então, por exemplo, eu liderei muitos anos jovens, eu sempre falei para os jovens, olha, alguns jovens, né? Não é momento de você entrar na corte. Por quê? Porque você não está preparado para lidar com essa pressão, mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. Porque imagina um jovem, ele vai para a faculdade, está todo mundo namorando, beijando, ficando, tal. Ele é pressionado àquilo. E aí chega aqui na igreja e fala, não, vamos se guardar, Deus tem o melhor para você. De alguma forma ele está sendo pressionado. Ele está sendo pressionado. Mas dependendo, a sua resposta, e o fato muitas vezes de abrir mão de algo e desfrutar de outra coisa, e às vezes até cai por fazer coisas erradas, isso não está de alguma forma falando algo da motivação do coração dele, só está mostrando algo que ele não está preparado para viver com aquele tipo de pressão. E todo mundo vive com pressão. Aí você vai na sua casa, você tem um filho mais novo, um filho mais velho, um filho mais novo começa a tirar nota alta, aí o outro filho começa a ficar pressionado porque ele tem que tirar nota boa, porque ele vai ficar para trás. Você percebe que a gente sempre é pressionado. Mas o problema é quando muitas vezes nós queremos viver algo e simplesmente nós não estamos preparados para lidar com aquele tipo de pressão. E muitas vezes o que nos leva a abrir mão é o quê? É a pressão do dia, a pressão. É interessante que eu lembro, teve um rapaz, que ele foi no encontro, e ele tinha problema com bebida alcoólica. Você ligava o isqueiro lá perto dele, ele explodia na sua frente. E ele ficou 3 dias, mas Deus moveu na vida desse homem. E aí ele veio, deu testemunho, Deus moveu, eu fui liberto da bebida, e começou a dar o testemunho. E ele falou assim, eu vou evangelizar. E ele foi tão impactado que ele queria trazer todos os seus amigos, familiares para a igreja. Eu quero que a minha família, os meus amigos ouçam, experimentem aquilo que eu experimentei nesses 3 dias.
E aí onde que ele foi evangelizar? Lá no bar. E aí é interessante, quando ele foi falar para o meu irmão, não vai lá, você não está preparado. Eu entendo. E aí o que aconteceu quando ele foi lá no bar? Começou a pregar. Meia hora depois, ele estava mais bêbado que os... Mas deixa eu te falar uma coisa, aí a primeira coisa que aconteceu com ele ficou condenado. Aí depois nós somos confortados. Porque, na verdade, o fato dele ter, de alguma forma, feito uma coisa que ele se sentiu julgado, isso não expõe a motivação do coração dele, que a motivação dele é correta. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar um mundo, eu quero ganhar meu pai, minha mãe, meu filho, eu quero casar, eu quero entrar na corte. Então, o fato de nós cairmos não expõe a motivação do nosso coração. Você continua amando a Deus, você continua sendo amado por Deus. O que acontece aqui? Acontece é que só expõe algo que o nosso coração não está preparado para lidar com aquele tipo de pressão. E o que nós precisamos ensinar para os nossos filhos? O que um casal precisa entender que o outro precisa passar? É pressão. Aí você vai passar pressão no casamento. É interessante que se você for ver na vida dos discípulos, Jesus durante 3 anos e meio, o que Jesus ele ensinou para os seus discípulos? A lidar com resiliente, ser resiliente, suportar a pressão. É o mundo te pressionando para algo, é a igreja, a própria igreja te pressionando para outra coisa, os seus pais te pressionando, os seus professores te pressionando, sabe, você mesmo se pressionando para algo. E é interessante que são essas pressões, então são essas pressões do dia a dia que vai levar você a amadurecer. E é pressão a pressão que torna um menino um homem. Eu lembro, quando eu casei com o Eloá, eu era um menino, era um garoto. Os meus pastores, meus pais falavam: Fábio, você vai lidar com muita pressão ainda? Não. E aí tem aquela coisa lá, não, a fé é suficiente, a graça me basta. Mas eu tive que passar muita coisa na carne. Mas é interessante que são essas pressões, ou são pressões que nós passamos em cada área das nossas vidas que torna um homem, torna um menino um homem, torna uma menina uma mulher, que torna aquela pedra bruta, um carvão, um diamante. Então as pressões são necessárias, e nós vamos passar por pressões. Aí você vê um contexto lá na Bíblia, a palavra de Deus fala que Jesus ele chega para os seus discípulos e fala assim: vocês vão atravessar o mar aí, o rio, e vão me encontrar do outro lado. E Jesus foi para o alto do monte, e do alto do monte Jesus estava ali olhando os discípulos atravessando o mar, e a palavra de Deus fala que no horário mais escuro começou a vir uma tempestade, os discípulos desesperados, com medo, que não sei o quê. E aí quando Jesus percebeu que os discípulos não podiam lidar com aquele nível de pressão, que aquela pressão já tinha sufocado todo mundo, Jesus apareceu. E aí no nível de maior pressão Jesus aparece. O que a Bíblia fala disso? Que Jesus muitas vezes vai permitir você passar alguns níveis de pressão, te alargar, porque o que te impede de realizar o seu sonho, o que te impede de estar na posição que você precisa realmente estar, o que é? É pressão. E aí o que acontece? Você casa, provavelmente os jovens, eu estava conversando com jovens aqui, acho que foi quarta, nem sei quanto que foi, quinta-feira, eu comecei a reunião falando: daqui 3, 4, 5 anos vai estar tudo casado aqui. Aí ponto, ganha o coração de todo mundo. O que você quer ouvir do seu pastor? Que você vai casar. O que você quer ouvir do seu pastor? Que você vai prosperar. Mas você pode ter certeza, tem certas coisas que é pressão que você vai passar no dia a dia, e todo mundo que vai casar vai ser pressionado. Porque você vai ser pressionado a se tornar um homem dentro do casamento, você vai ser pressionado a ser um bom executivo dentro da sua empresa, mas são coisas necessárias para nós passarmos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, e eu gostaria de falar um pouco sobre pressão, porque a palavra de Deus fala como que nós podemos resistir. Porque uma coisa é quando Deus te pressiona para alguma coisa, outra coisa é quando o diabo te pressiona alguma coisa. Eu lembro quando, eu já dei esse testemunho, eu lembro quando eu acho que eu tinha uns, nem sei, 18 anos, o meu irmão, o Ricardo, ele tinha 16, 17, aí veio um rapazinho e falou assim para mim e para ele: se você não beijar até os 18 anos, para mim vocês são gay. Falou para mim e para o meu irmão. Você concorda que isso é um nível de pressão que é muito, às vezes, desigual? Mas eu estava inserido no ambiente certo, porque, na verdade, eu frequentava a igreja na época, eu frequentava o grupo de jovens, mas é uma coisa que nos pressiona muito,
Porque tem pessoas que na verdade, para não ser pressionado pela sociedade, eles abrem mão dos seus valores, para viver aquilo que o mundo tem pressionado. O que você acha que eu fiz? Eu simplesmente risquei esse rapaz do meu caderninho de amizade. Porque para que eu vou ficar com um amigo que vai ficar me pressionando a fazer aquilo que depois vai afetar o meu propósito, o meu chamado? Eu, desde adolescente, eu tinha muita clareza do que eu queria. Então, se essa pessoa está me pressionando a ir contra aquilo que eu gostaria de buscar futuramente, eu não vou ter ele como meu amigo. Eu posso conversar, mas ele não vai ser meu confidente. Eu risquei, ele não era mais meu amigo. E não fiquei com mulher nenhuma. Eu não precisei provar para ele, ficar com alguém. Imagina, vou ficar com uma moça, eu fiquei, agora está aí, coloca no seu caderninho, eu não sou gay. Não precisei passar isso, mas é uma pressão que nós passamos. Então você percebe que nós somos sempre pressionados. E por que nós somos sempre pressionados? Porque hoje nós estamos no campo do inimigo. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. E ele sempre vai te pressionar a você fazer aquilo que vai contra a sua índole. E na hora da pressão, que muitas vezes nós jogamos tudo para cima. Nós jogamos tudo para cima, tudo que nós conquistamos. Não é uma coisa até incoerente, você sonha para casar, você paga lá 20 mil reais para viajar, você paga 15 mil reais para fazer comprar roupa, não sei quantos mil reais para fazer a festa, tal, não sei o quê. Um ano depois você abriu mão do casamento. Aí você percebe, por que abriu mão do casamento? Não é porque o cara é banana, a mulher é uma mulher gotejante, não, porque não sabe lidar com a pressão do casamento. É a pressão, então é a pressão que muitas vezes nos leva a abrir mão daquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós não ouvimos quando a pessoa fala, você não está preparado, e isso está certo, mas no momento errado. E vamos ser pressionados. Eu gostaria de ler essa parte aqui da Bíblia, que se você entender esse contexto, você vai saber simplesmente lidar com o dia mal, e com as resistências, e com as ciladas do diabo sobre a sua vida. Vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 10 a 19, fala o seguinte: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, se você quer ouvir só você mesmo. A palavra de Deus aqui é clara, vai ter cilada. O problema é quando você atribui aquilo que o diabo está te pressionando a Deus, ou ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Eu lembro quando eu assumi aqui a igreja, primeiro jejum que eu fui fazer aqui de 40 horas, eu briguei com o Eloá quarta, quinta e sexta. Sabe aquelas brigas que você briga, depois passa-se 2 dias, você continua brigado com a esposa, você nem lembra o motivo da briga, mas você continua brigado, que não sei, sabe aquelas coisas? E foi uma briga muito forte que eu tive com o Eloá. E aí eu lembro que ela pegou, para você ter ideia, eu nem lembro qual foi o motivo da briga, mas eu lembro da briga. Aí eu lembro que ela falou assim, olha, você não está percebendo, eu acho que ela é mais espiritual, mais sensível a Deus do que eu, glória a Deus por isso. Ela falou assim, você não está percebendo que nós acabamos de assumir a igreja, e nós temos um jejum de 40 horas. Por que nós brigamos? Não sei. Mas estamos brigados aqui, eu não quero falar com vocês, não sei. E aí o que acontece? Aí eu percebi na hora. O que acontece? Foi uma cilada do diabo me pressionando justamente para brigar, porque eu como pastor, eu precisaria estar bem no jejum. Eu não sei se você já brigou com a sua esposa por causa de toalha, ou você brigou com seu marido porque deixou a toalha ali. E muitas vezes são brigas bobas, são ciladas, são coisas pequenas. Aí você brigou com o seu marido porque ele deixou a toalha na cama. Aí você está sem falar com ele 10 dias por conta disso. Você já lavou e secou aquela toalha umas 15 vezes, mas continua brigado com seu marido por conta da toalha. Mas porque você percebe que são coisas que nos pressionam. Porque no dia mal, na hora você é pressionado, você fala aquilo que está no seu coração, mas machuca pessoas. E vamos lá, e continua. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés para a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí. Irmãos, se você percebe, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o nosso inimigo, ele é invisível, e por mais que ele seja invisível, não significa que ele não é real, ele é muito real, e mais real do que você imagina. Por isso que Paulo está falando aqui, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, porque às vezes você está lutando contra o seu marido, está lutando com o seu chefe, está lutando no seu casamento, está lutando com os seus filhos, e você não percebe que existe um espírito, que na verdade tem se levantado contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua finanças. E se você não discernir o espírito, você pode brigar com a família inteira, que o espírito vai continuar ali pesando. É uma cilada. Por isso que ele fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue, porque a nossa família é carne, é constituída de carne e sangue, mas o espírito, se você não percebe o espírito se levantando, acabou. Por mais que você sonhe, deseje, almeja, esse espírito vai te puxar para baixo, vai acabar destruindo aquilo que você mais ama. Enquanto você não discernir o espírito, esse espírito vai continuar crescendo contra você, contra os seus sonhos, e você vai achar o quê? Que o inimigo é a pessoa do seu lado, é o chefe, é o amigo, e sendo que não é. Mas é interessante, e aí o que a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ele fica o quê? Ao nosso redor e derredor, rugindo como um leão, procurando o quê? Uma oportunidade. E é interessante que ele fala que o nosso inimigo, ele fica ao nosso redor e derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade. E a oportunidade aqui tem a ver com o quê? Com as armaduras de Deus. Se uma parte da armadura você não conseguir conectar, se encaixar, é a brecha que o diabo tem para entrar. E ele fala que ele fica rugindo como um leão. Ele não fala que é o leão, mas ele ruge como um leão. Porque o que ele está falando? Que muitas vezes o inimigo, ele vem como um lobo com pele de cordeiro. E aí o que acontece? Você acha que o inimigo é o marido, é a esposa, é o filho, é o governo, é todo mundo, e não percebe o verdadeiro inimigo, porque na verdade ele ruge, ele parece ser, mas não é. E aí o que ele faz? Sejam sóbrios e vigilantes. Mas irmãos, eu queria falar aqui 3 coisas que eu entendi nesse contexto, que se você entender o que Paulo quis falar aqui, e Paulo, ele na verdade, ele quis de uma forma histórica, explicar como que o exército romano lutava as suas guerras. E ele fala assim, a forma que o exército romano se vestia para lidar com a guerra e com as pressões do dia a dia, é a forma que você precisa se vestir para lidar com as pressões do dia. Primeira coisa que ele fala aqui, eu vou falar de trás para frente, são 3 coisas. Primeiro, nós precisamos aprender a nos fortalecer no Senhor. Você precisa entender que a sua força é o Senhor, mas você precisa entender que se você não ter comunhão com o Senhor, você é que nem um super-homem. Você já viu o super-homem com kriptonita? O cara, ele consegue levantar um mundo com uma mão só. E aí, se você colocar kriptonita na frente dele, o cara não consegue levantar 100 gramas de algodão. Tão fraco que ele fica, é assim eu e você. E aí o que ele fala também? Nós precisamos usar o quê? As armaduras de Deus. E aí ele usa armadura com um exemplo das armaduras romanas. E aí o que ele fala? Outra coisa ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Eu quero começar de trás para frente. Por que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes? Fala para mim, por que você precisa ser sóbrios e vigilantes? Ah, pastor, não, essas coisas não, é muito cansativo. Então vamos lá. Digamos que você sonha, o seu desejo, você coloca lá no seu alvo, eu quero entrar na melhor empresa do Brasil, eu quero entrar no Palácio dos Manequins, é isso? Palácio dos Manequins, tal. E eu entrei lá no Palácio dos Manequins, mas entrou outros funcionários além de você lá no Palácio dos Manequins. Aí você descobre que tem uma pessoa lá dentro, que na verdade ele só está reparando numa falha sua, para te passar a perna, para pegar a posição que você está almejando. Que na verdade aí o dono lá da empresa, do Palácio dos Manequins, te prometeu uma promoção, se você cumprisse certas metas, e a pessoa ouviu ele estar lá só procurando uma brecha, que você chegue atrasado, que você não cumpra, que você faça alguma coisa errada. Para quê? Porque o cara está procurando uma oportunidade. Para quê? Para tomar a promoção que pertence a você. Quando você descobre que existe uma pessoa lá na sua empresa, o que você faz? Você vai dormir mais tarde, você vai chegar, o horário é às 8, vai chegar às 9 horas. Se você está orando por um rapaz, por uma moça, e você descobre que tem uma outra moça orando por esse rapaz, o que você vai fazer? O que você faria?
Se vista, põe, vai chegar mais cedo na igreja, você vai orar na frente dele, para ele ver que eu sou mulher. Sabe o que você vai fazer? O que a palavra de Deus fala? Sede sóbrio. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus fala que o diabo está procurando uma oportunidade para te matar. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer seu carro, ele quer você. É que nem a guerra que está sendo anunciada aí, mas você percebe que não tem como haver paz. Porque, na verdade, o objetivo da guerra é a destruição de uma nação. E aí, abre a Bíblia, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, 11. Você precisa entender por que você precisa ser sóbrio. Você precisa ser vigilante. E por que muitas pessoas perdem o melhor de Deus? Porque não são vigilantes. Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois nós não podemos ignorar os seus desígnios, as suas intenções. O que você precisa então? O que você não pode ignorar, meus irmãos? Os desígnios que você não pode dar vantagem ao diabo. Por que muitas vezes nós perdemos aquilo que mais desejamos? Porque o diabo tem vantagem sobre nós. E é interessante, esse é um exemplo. Põe lá no verso 10. Olha só o que fala no verso 10. A quem perdoa alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. É interessante que ele está falando que quando você libera perdão sobre uma pessoa, ou quando você não libera perdão sobre a pessoa, o diabo tem vantagem sobre você. Por que ele está falando? Ele fala, eu perdoei diante de Cristo. O que ele está falando? Primeira coisa, nós precisamos entender, perdão é algo divino. E quando você perdoa alguém, porque você não quer perdoar a pessoa, porque você acha que ela não é digna do seu perdão. Mas o perdão não abençoa a pessoa que fez o mal. O perdão abençoa quem liberou o perdão. E o que o Senhor está falando? Quando você perdoa, o diabo não tem vantagem sobre você. Isso aqui é só um exemplo para você entender. Por que então nós precisamos ser vigilantes? Por quê? Porque o diabo ele quer destruir. E você precisa entender quais são as formas que ele vai fazer para destruir. Então você pode ter certeza. Nós temos o ano das portas abertas. Você pode ter certeza que você vai ser muito pressionado para escolher a porta fechada. Para escolher a porta que aparentemente é a que você gostaria de estar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A porta que o Senhor tem para você não vai ter dúvida alguma. Ela é para você. Porque ela vai estar à frente de você aberta. Mas nós não podemos dar vantagem ao diabo. Como que nós damos vantagem ao diabo? Não conhecendo a forma dele atuar. Sim ou não? Então, se você está orando por uma moça, por um rapaz, e você descobre que você é corintiana roxa, você descobre que o cara que você está, ele é São Paulino roxo, na hora você vai virar São Paulino. De alguma, por quê? Porque eu quero tirar vantagem da concorrência. Ou não? Isso é palavra de sabedoria. Aí você está lá toda mulambenta, não se veste direito, e está querendo chamar a atenção do rapaz, ou está querendo chamar a atenção da moça. O que você vai fazer? Você vai começar a se vestir. Por quê? Porque você quer tirar a concorrência dos adversários. Por quê? É dessa forma. Por isso que nós precisamos ser vigilantes. Por isso que nós precisamos ser atentos. E aí eu gostaria de falar o segundo aspecto, para nós não cairmos, nós não sucumbirmos nas pressões que vêm para nos levar a amadurecermos. Outra coisa, são os equipamentos que nós precisamos estar usando na batalha, que tem a ver com a armadura. E Paulo ele fala aqui cinco vestimentas. E é interessante que essas armaduras eram as mesmas armaduras que os romanos utilizavam nas suas guerras. A primeira coisa que Paulo fala, que nós, no verso 14a, né? A primeira coisa que ele fala é o cinturão da verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos estar usando é o cinto da verdade. É o que ele está falando. Eu não sei se você sabe, por que os romanos usavam um cinto? Em primeiro lugar, como que você combate a mentira? A palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. E como que você combate a mentira? Quando alguém fala uma mentira ao seu respeito, como que você combate uma mentira? Compartilhando a verdade. O que Paulo está falando? Nós precisamos usar o quê? O cinto da verdade. E é interessante que a verdade é o que sustenta todas as áreas das nossas vidas. Porque diante da palavra, muitas vezes você não é preparado, você não tem condições, você não é preparado, você não é isso, você não é aquilo. Mas o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Não precisa ter força. Somente guarde a palavra, que a porta vai se abrir.
Então, muitas vezes nós trazemos mentiras para as nossas vidas, mas a palavra de Deus fala que quando você está com o cinto da verdade, você não é envolvido por mentira. E é interessante que essas verdades é o que sustenta a nossa vida. Qual é o objetivo do cinto? O cinto, ele segura a calça. O cinto naquela época segurava o quê? O cinto sustentava a espada do soldado. Em outras palavras, é a verdade que vai sustentar muitas áreas da sua vida. Por isso que eu não preciso colocar o cinto. E é interessante que Paulo fala aqui? Que nós precisamos usar toda a armadura. Então, se você deixar uma parte da uma armadura sem usar, é a brecha que o diabo tem para entrar e agir. Então, a primeira peça que nós precisamos usar, que Paulo fala, é a verdade. O diabo é o pai da mentira. E você não pode compactuar com isso. E você não pode tomar para si palavras que o diabo coloca a respeito, às vezes sobre a sua identidade, sobre a sua índole, sobre o seu chamado, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu empreendimento, sobre a sua vida pessoal, sobre nada. Segunda coisa que ele fala, Paulo falou sobre nós usarmos o quê? A couraça da justiça. O que é couraça, meus irmãos? Era uma parte da armadura que cobria o pescoço e vinha até mais ou menos aqui o umbigo. Qual que era o objetivo da couraça? Ele era feito de metal. O objetivo da couraça era guardar o seu coração. O objetivo da couraça lá do exército romano era guardar o coração e os órgãos mais vitais, porque se você levar um tiro no coração, você morre na hora. Se você levar um negócio na jugular, morre na hora. Então o objetivo da couraça que era guardar o coração, guardar a parte mais sensível, guardar aquela parte onde Deus fala, porque se você perdeu o coração, você perdeu tudo. Quantas pessoas se desviaram no nosso meio, simplesmente porque perdeu o coração, e eles abriram mão de anos, histórias, por quê? Perdeu o coração. E aí por quê? E é interessante, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, e eu vou falar uma coisa para você. Nós somos falhos e caímos. Olha só o que fala: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Aí, abre lá em Hebreus capítulo 10, verso 10. A nossa vontade é que temos sido nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. O que ele está falando aqui, meus irmãos? Se você não entende que você é a justiça e a santidade de Deus, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você tem essa revelação de que você é a justiça e a santidade de Deus, não tem como o diabo tocar o seu coração. Infelizmente, muitas pessoas saíram do nosso meio por quê? Porque caíram. E acham que elas não são dignas porque caíram. Você acha que o seu pecado tem poder de te fazer mais santo? Você acha que o seu pecado tem poder de fazer você mais puro? Lógico que não. Porque a palavra de Deus fala que quem nos santificou foi Cristo, uma vez por todas. Aí qual que é a mentira do diabo que muitas vezes na nossa mente, eu fiz a coisa errada, não devia, e simplesmente sai e vai embora. O que acontece? É uma cilada do diabo. Ele encontrou algo dentro do seu coração, inflamou o seu coração, pronto, acabou com a sua história. Porque você não acha que não é mais digna. Quem disse que você não é digno? O que é isso? E aí vem o terceiro. O terceiro, ele fala o seguinte: Paulo falou sobre o quê? Calçar o calçado do evangelho da paz. Eu não sei se você sabe, naquela época os homens usavam sandália. Muito bonitinha, por sinal. Mas se você for entender o contexto, o que eles usavam, os romanos, como que eles usavam as sandálias? As sandálias na sola das sandálias do exército romano, existiam cravos, porque os romanos precisavam correr. Os romanos precisavam andar. Então, por exemplo, se o rei chamava se o rei chamava um dos seus soldados, o soldado não podia ficar pensando, não é que nem na minha casa, tem que chamar Isabela, Isabela, não sei se na sua casa é assim. Depois da terceira vez que você chama o seu filho vem e te atende. Às vezes é com a esposa, com o marido, mas naquela época não, se o rei chamasse, você tinha que vir na hora. Eu não sei se você já correu com chinelo, o que acontece? E aí o que acontece? Como que era a sandália do exército romano? Tinham cravos, porque se eles precisassem correr para pegar os inimigos, em alguma palavra eles não iam escorregar e nem cair. Por quê? Porque aquela sandália dava o quê? Segurança.
O que nos traz segurança? É paz, é o evangelho da paz. Quando você tem cravos, e o cravos aqui fala do quê? Do evangelho. O que acontece? Essa é a segurança, essa é a paz que você precisa. E o que Paulo está falando? Nós precisamos o quê? Do evangelho, porque o que nos traz paz, o que nos traz segurança é o evangelho da paz. O que o diabo vai querer tirar de você? É simplesmente a sua paz, a sua segurança. Mas o que nós precisamos? Do evangelho. Nós precisamos nos alimentar desse evangelho e precisamos compartilhar desse evangelho para todas as pessoas que ainda não conhecem. A Eloá estava comentando comigo, que ela estava conversando com uma moça, e a moça falou assim, você é crente, né? Puxa vida, mas eu não sou merecedora de buscar, de orar a Deus. A Eloá falou assim, como assim você não é merecedora? O que é isso, meus irmãos? Uma pessoa que não tem um cinto da verdade, de alguma forma o coração dela foi contaminado, mas por incrível que pareça, alguém pregou o evangelho para aquela mulher. O que entrou no coração daquela mulher? A paz. Mas por ela não ter as outras partes, as armaduras, ela de alguma forma, ela caiu na cilada do diabo. E o quarto, qual que é o quarto parte da armadura que Paulo fala? É o escudo. É o escudo da fé. Como que os romanos, como que era feito os escudos naquela época? Era de 1,60 m, 70 centímetros de altura. Por que os escudos eram feitos daquela forma? Porque antigamente, como que eram as batalhas? Eu não sei se você já deve ter visto esses tipos de filme de guerra. Eles pegavam um arco e flecha e soltavam o arco e flecha. O que acontecia com o arco e flecha? Ele não é o arco e flecha do arqueiro verde, desse negócio todo não. Mas aquelas flechas que vinham pegando fogo. E aquelas flechas, quando elas atingiam a pessoa, ela não só feria a pessoa, mas ela queimava a pessoa. Por isso que ele fala, os dardos inflamados do diabo. Então, por que eles tinham um escudo? Eles tinham um escudo de 1,60 m quadra, 70 centímetros de largura, e quando eles se ajuntavam, eles ficavam de uma forma intransponível, viravam uma parede, e ninguém... Por quê? Porque o objetivo do diabo, de alguma forma, é te afetar, é te colocar algum dardo inflamado, e aí vai começar o quê? Potenciar aquilo que não é de Deus no seu coração. Eu não sei se você já conversou com gente que está com o coração inflamado. Aí teve um aniversário do fulano, e o fulano não me chamou para o aniversário dele. De repente o cara está saindo da igreja por conta disso, de repente está chamando todo mundo. Por quê? Porque começou algo pequeno, mas foi inflamando. O que aconteceu? O cara desviou, o cara perdeu, jogou para fora o casamento, jogou para fora os sonhos, jogou para fora tudo. Por quê? Começou pequenininho, começou como um negocinho pequeno, de repente foi crescendo uma proporção. O que é isso? São os dardos inflamados do diabo. Por isso que Paulo fala, nós precisamos do escudo do quê? Da fé. Porque o escudo da fé, aquilo que pode afetar o seu coração, inflamar o seu coração, inflamar a sua mente, você está protegido. Eu não sei se você conhece muitas pessoas com sonho, com chamado, por coisa boba, simples, aí não conseguia liberar perdão, aí de repente a questão de justiça própria, de repente o coração do cara se contamina da moça, tá? E a pessoa tem que ir embora. E vai para outra igreja, mas lá com o coração contaminado. Por quê? Porque começou pequenininho e foi contaminando e contaminou tudo. Você percebe? Tudo isso tem a ver com o quê? Com pressão. O quinto, ele fala do quê? Do capacete. Fala do capacete. O que é o capacete, meu? Aí fala do capacete da salvação. Por que é o capacete da salvação? Porque, na verdade, o campo de batalha entre nós e o nosso adversário não é um ringue. Não é você colocando uma luvinha e saindo na mão com ele. Eu vi uma pessoa um dia falando, não, no grande dia, no último dia, eu nem quero ir lá para o céu. Eu quero ficar aqui para dar um murro na cara do diabo. Eu pensei, meu Deus do céu, como assim, vou dar um murro na cara do diabo? Ele falou assim, mas por quê? Nós precisamos entender que o campo de batalha, o que é? É a nossa mente. E por isso que Paulo está falando, você tem que usar o capacete. Porque se ele atacar a sua mente, ele atacou tudo. E o campo de batalha é onde é a nossa mente. E aí depois ele fala, por fim, a espada do Espírito. E qual que é o objetivo da espada? É você se defender e você se atacar. É interessante que teve uma situação que as pessoas, lá no Getsemane, as pessoas foram pegar Jesus, para levar Jesus para a crucificação. Aí Pedro pega a espada e corta a orelha lá do cara, Malco.
E a palavra de Deus fala que Jesus pega a orelha e cola, porque ele fala assim, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. É interessante que Jesus ele vai para o deserto, e o diabo ataca Jesus, aonde? Na palavra. E como que Jesus, ele se defende com a palavra e ataca na palavra? E nós precisamos conhecer a palavra, porque se você não conhece a palavra, você não tem resistência contra as pressões do diabo, você não tem resistência contra a pressão do mundo sobre a sua vida, e possivelmente você vai sucumbir, você vai abrir mão, você vai abrir mão de coisas que você conquistou, batalhou, orou durante anos, por não simplesmente não suportar a pressão. Essa é a questão da armadura. O que a armadura representa? São coisas exteriores. A primeira coisa que eu falei é que nós vamos ser vigilantes. A segunda coisa que eu falei da armadura de Deus. A armadura é algo exterior. E para mim, é o mais importante, porque é o início de tudo, nós precisamos ter um coração, nós precisamos nos fortalecer na força do poder de Deus. Abre lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Esse é o primeiro versículo. Quanto mais seja fortalecido na força seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É interessante que para mim, esse é o início de tudo. Tudo começa porque um dia você está fraco. Aquela expectativa, aquela empolgação acabou. E é interessante que quando a gente fica empolgado, a gente perde a empolgação, perde a alegria, a primeira coisa que você pensa, eu não vou na igreja, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia. Mas a palavra de Deus fala que é nessa hora que você tem que orar. Você precisa reconhecer, eu estou fraco. E a fraqueza e a anemia espiritual vai te levar à morte espiritual. É interessante que, aí no verso 18, abre lá no verso 18, aí no verso 18 ele fala, como que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O que ele fala? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica, e para todos os santos. Aí Paulo fala, inclusive, orem por mim. Então como que meus irmãos, eu me fortaleço no Senhor? Orando. Não existe outra forma. O que ele fala? Orando o tempo todo. O que ele está falando? Você precisa ter comunhão com o Senhor. Infelizmente, nós banalizamos o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que só vão orar a Deus para pedir alguma coisa. Eles só lembram o Senhor no Natal. Parece que Jesus é o Papai Noel. Você só lembra dele para pedir alguma coisa. Mas o que ele fala? Súplica. Súplica não é agradecimento, súplica não é pedido, súplica é um nível de desespero. Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, eu não sei se vocês tem lá em 1 Samuel capítulo 30, conta a história de Davi. A palavra de Davi, que Davi ele foi guerrear e levou todos os seus soldados para guerrear. Isso lá em Ziclac. E a palavra de Deus fala que quando ele voltou da guerra e com despojo da guerra, a palavra de Deus fala que os amalequitas chegaram lá no seu arraiá, lá na sua casa, e levou as mulheres, os filhos, tudo que ele tinha, dele e dos seus funcionários. E a palavra de Deus fala que os seus funcionários começaram a criticar Davi. As minhas filhas foram roubadas, escravizadas, a mulher, os meus bens, gado, tudo foi levado. E a palavra de Deus fala que Davi ficou angustiado na sua alma. Meus irmãos, se você não ficou angustiado na sua alma, não é normal, porque muitas vezes nós ficamos angustiados na nossa alma, por conta da pressão. Principalmente, quando que vem as ciladas do diabo? No dia mau. Quando que nós precisamos resistir? É no dia mau, é naquele dia que você está angustiado, eu não consigo ver esperança, eu não consigo ver a luz no final do túnel, é nessa hora que você tem que resistir. E é interessante, o que Paulo fez? Paulo ele não foi correndo para o Procon, ele não foi correndo para o banco para pegar um financiamento, ele não foi correndo compartilhar, ou fofocar, ou contar para o amigo o que estava acontecendo, ele foi para o quarto orar. E é interessante que quando ele vai para o quarto orar, ele sai da oração com uma postura diferente. Ele foi animado no Senhor. Irmão, tem pessoas que vão fazer entrevista, eles já vão com a cabisbaixo, sabendo que vai ser reprovado na entrevista. Por quê? Porque em si só ele não consegue se fortalecer no poder do Senhor, ele não consegue se alimentar no Senhor. Quando você ora, você declara, você pode entrar lá na entrevista, e você pode ser o menos qualificado, mas a sua postura continua sendo ereta,
Por quê? Porque você está o quê? Fortalecido no Senhor. Tem pessoas que eu contei aqui a questão lá do Palácio dos Manequins. Você está lá, aí você sabe que tem uma pessoa que está procurando uma oportunidade para passar a perna em você. Quando você está desanimado, o que você faz? Deixa, eu não tenho condição mesmo. Por quê? Porque você não está fortalecido. Você às vezes não tem nem força para colocar as armaduras. Por isso que Paulo fala: se anime, sabe? Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E é essa força do poder do Senhor que vai te fazer resistir o dia mau. Então você percebe que não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com sonho. Simplesmente tem a ver de nós não sucumbirmos diante da pressão. Mas como que eu não sucumbo e permaneço? Porque você pode ter certeza, você vai ter uma grande recompensa quando você permanece. Você está sendo pressionado lá no mundo, você está sendo pressionado pessoalmente, você está sendo pressionado no casamento, você está sendo pressionado na liderança. Você percebe que essa pressão é que vai te amadurecer, essa pressão é que vai fazer do seu marido se tornar um homem, da sua esposa se tornar uma mulher, do seu filho se tornar um homem posicionado. Toda vez que o filho passa a crise, você quer passar a mão no filho, permita o seu filho ser pressionado. É isso que nós precisamos. Mas você percebe que não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com dinheiro, simplesmente tem a ver com pressões que muitas vezes o Senhor permite, para que você amadureça e cresça, e você pode chegar em lugares mais profundos, lugares que nenhum outro homem vai entrar, que só entra por conta da condição de estar suportando a pressão. Lá em Filipenses capítulo 4, vocês o que ele fala? E o Deus de paz, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. É interessante que a paz é a armadura completa. O que ele está falando? Que a paz, que excede todo entendimento, ele tem o poder de guardar os órgãos mais vitais da sua vida, a sua mente, o seu coração. É o campo de batalha e o órgão onde você ouve a Deus. O que ele está falando? Quando você tem essa paz, que excede todo... O que é exceder? Você tem tudo, naturalmente falando, para ficar desesperado, mas você não fica desesperado. Isso excede o entendimento. Eu lembro quando eu fui chamado, eu trabalhava, quando eu assumi a videira Tatuapé, logo em seguida entrou a pandemia, a questão do Covid. Eu lembro que a igreja começou a crescer, e eu gostava de trabalhar onde eu trabalhava, mas eu cheguei em uma época que eu falava assim: eu não consigo mais associar as agendas, e eu preciso dar atenção para a igreja, porque a igreja está crescendo, e eu tive que de alguma forma abrir mão de algo. O que eu vou abrir mão? E eu fui muito pressionado, porque eu falei assim: eu não quero ser mandado embora, mas eu não quero perder os meus direitos. E aí, um belo dia, no meio da pandemia, o meu chefe me liga e fala: olha, a empresa está passando por vários tipos de pressões, prejuízos, não sei quanto tempo, e não sou eu que escolhi, veio lá de cima e você precisa ser mandado embora. Me deu um alívio tão grande, fiquei tão feliz ali. Mas você consegue explicar uma coisa dessa? Porque eu ganhava muito bem e tive que abrir mão de 50% do meu rendimento, de alguma forma, para servir ao Senhor. Por isso que eu estou aqui hoje, de corpo inteiro, de todo o coração. E eu lembro que se passaram 5, 6 meses, me ligaram lá da empresa, lá desesperado, falaram: Landinho, você sumiu, não apareceu mais, e aí, não está trabalhando? Eu falei: estou trabalhando, e estou trabalhando até mais. Aí eu falei assim: mas aonde? Eu falei assim: sabe aquela igreja, lembra que vocês falavam para mim que um dia eu ia virar pastor? Pois é, vocês profetizaram, eu sou pastor daquela igreja. Aí eu comecei a falar da igreja: olha, aconteceu isso, porque ela me ligou para me consolar, achando que eu estava desempregado, que o seguro-desemprego já tinha acabado e tal. Eu sei que 5 minutos de conversa, ela me ligou para me consolar. Ela estava pedindo oração para mim: então, Landinho, ora por mim, porque aqui está muito difícil aqui, eu não paro de trabalhar, eu não vejo futuro. Pois é. Mas tem como você explicar uma coisa? Ele excede o nosso entendimento. Porque naturalmente, quem que vai abrir mão de uma carreira promissora, de uma carreira bem-sucedida? É só quem ama a Deus, é só quem quer chegar nas regiões mais profundas de Deus, que ninguém entende, ninguém compreende. E eu fui muito criticado por chegar numa posição tão profunda. Por quê? Porque quem nunca vai chegar e nunca chegará lá, eles nunca vão entender.
Mas se você quiser chegar lá, você pode chegar. E como eu falei para você, não é santidade que vai te impedir, não é pecado que vai te impedir, não é habilidade que vai te impedir. É você entender, o Senhor, Ele vai te preparar para você suportar a pressão. Mas se você suportar a pressão, você vai estar nos lugares mais privilegiados que você nunca imagina. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. E em João capítulo 14, 27, o que ele fala? Porque eu creio que a paz, de alguma forma, é a ferramenta mais importante que você, a ferramenta não, é um instrumento mais importante que você tem contra o diabo. Que se existe uma arma que o diabo não pode resistir, é a paz de Deus. Porque quando você está em paz, o que acontece? Quando você está em paz, você chama o inimigo para lutar no seu campo, e com as suas armas, e ele vai derrotar. A palavra de Deus fala, o Deus de paz esmagará Satanás. Mas é interessante, o que fala João 14, 27? Jesus, antes de subir, deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou, e não lhes dou a paz como o mundo dá, mas não fiquem aflitos e não tenham medo. Então, se existe uma ferramenta, que é o que vai levar você a suportar toda a pressão que nós vamos passar, pressão que vai te levar a crescer, vai te levar a amadurecer, e vai te levar a se qualificar para a posição que Deus tem para você. Qual que é essa ferramenta? É a paz. E a palavra de Deus fala que a paz é a única arma que o diabo não tem resistência. Por isso que o diabo sempre vai querer, no meio da pressão, tocar o seu coração, tirar a sua segurança, tirar a sua paz, por quê? Porque ele sabe que esse é o único argumento. E quando você entra na zona da ansiedade, você está no campo do diabo, lutando com o diabo, e aí você já era. Você não precisa argumentar com o diabo. Simplesmente quando você tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, acabou. O diabo e o inferno não resistem a você. Como que eu faço isso, pastor? Porque o que eu estou falando para você é simplesmente você se fortalecer, se animar no Senhor. Porque com certeza, às vezes você vai trabalhar, é um dia difícil, pressão, eu não consegui fechar aquele negócio, mas isso não pode te abalar. Por que você está abalado? Porque de alguma forma, a força do Senhor, ela perdeu o poder em algum momento aí na sua caminhada. Como que eu faço? Todos os dias, vai louvar. De manhã, vai ouvir a palavra. Eu sei que a rede do Felipe, que 6 horas da manhã, vai orar. Antes de trabalhar, vai orar. Você pode ter certeza, isso não é neutro no reino espiritual. Enquanto você está orando, você está se fortalecendo no Senhor. Em outras palavras, você está mandando um recado para o diabo. Você vai se levantar, mas da mesma forma que você se levantar, você vai cair. Porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que habita em você. E quando ele começa a crescer, ele começa a ganhar forma no seu coração, você vai começar a ter força. Às vezes você pode até para entrevista, chegar lá na sala e ver, o meu currículo é o pior de todos. Mas você vai falar com ousadia, você vai falar com quem tem, e você tem. É isso que nós precisamos. No dia mau nós precisamos do Senhor, e no dia bom também precisamos do Senhor. Mas nunca se esqueça, não permita que o diabo tenha vantagem sobre você. Esse é o ano de 2024, o ano das portas abertas. Sabe, profetize, declare isso diariamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a vida dos seus filhos. E se vier pressão e virar pressão, dê glória a Deus, que são essas pressões que vão te levar a uma posição muito mais elevada. Provavelmente vão te criticar, mas vão te criticar porque essas pessoas que vão te criticar, elas não têm condição de ir lá para baixo, de ir nas regiões mais profundas, mais belas, mas o Senhor vai te levar para lá. E só carregue a armadura de Deus, e sempre esteja com a paz de Deus. A paz de Deus, se existe uma ferramenta que o diabo não consegue resistir, é quando você aprendeu a descansar nele. Então vai todos os dias. Hoje eu posso ser mandado embora, mas isso não vai me abalar. O que vai acontecer? O inferno vai se calar, e você vai estar nos lugares mais profundos. Que a palavra de Deus fala que a nossa bênção não é coisa terrena, a nossa bênção está nas regiões celestiais.
Gostaria que você se levantasse. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero fazer um apelo. As armaduras de Deus, como eu falei para você, é algo exterior, mas tudo começa com você se animar no Senhor. Você precisa reconhecer: eu estou fraco. Quantas vezes no meu casamento, sabe, está desanimado, triste. Por isso que é muito bom casar, mas casar com a mulher certa, com a pessoa certa, e que fale as coisas certas. Quantas vezes eu estou cansado, não quero ir lá. Vai para o quarto, vai orar, vai buscar Deus. Não sucumbe à pressão, foi Deus que chamou isso. Se alarga. O que vai acontecer? Pessoas que muitas vezes nos condicionam, nos direcionam simplesmente para um lugar onde nós vamos ser reabastecidos. E isso é o mais importante. Tem pessoas que não conseguem vestir a armadura porque não tem força o suficiente para colocar armadura. O que nós precisamos? Nos fortalecermos no Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E se hoje, no começo do ano de 2024, está desanimado, hoje nós vamos resolver o seu problema. Como eu falei para você, não é o pecado, não é santidade e não é justiça. O problema é ser revestido na força e no Senhor. Isso é o pé inicial para tudo. O resto vai vir. O Senhor vai revestir de toda a armadura de Deus. Você vai entender e não vai dar vantagem ao diabo. E todas as pressões que virão sobre a sua vida será uma bênção, porque essas pressões vão te promover. Essas pressões vão te levar a lugares que, naturalmente falando, você não teria condições de pisar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se esse é o seu caso, eu estou desanimado. Senhor, eu preciso me fortalecer, eu preciso de mais força. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Mas você vai sair daqui animado, fortalecido, reanimado no Senhor. Sabe, o mesmo ambiente aqui que nós pregamos, falamos, é um ambiente de salvação, mas também é um ambiente de renovação. Aqui é um ambiente de levantar, aqui é um ambiente de muitas vezes impulsionar, pressionar, para que você possa voar e dar pulos mais altos. Oh Jesus, vamos louvar o Senhor.